Ontem, ao fazer o aviso de qual seria a nossa programação aqui hoje, qual era a nossa agenda, quais eram as manchetes, e falar dos nossos convidados, a Denise Gentil e o Hugo, me ocorreu assim enquanto eu estava falando, sabe? E até acabei falando no vídeo. A Denise Gentil me lembra demais e cada vez mais a Maria da Conceição Tavares, né? Maria da Conceição Tavares. Sabe essa coisa assim, firme, sem concessão, dura, aguda, rigorosa teoricamente. Me lembra demais, né? Eu penso em Denise e me vem também a Maria da Conceição Tavares na cabeça. Então, não sei se ela vai gostar, se ela fica constrangida, se ela vai entrar dizendo, não, pelo amor de Deus e tal, mas é isso mesmo, né? E não é à toa que a Denise Gentil é uma das mais queridas aqui, mais demandadas, né? O pessoal aqui queria que ela viesse todos os dias aqui para comentar economia com a gente. É muito forte a presença dela, realmente. Então, com grande alegria que Denise Gentil vem dialogar com a gente aqui. Oi, Denise. Feliz 2026 para você. Oi, Mauro. Feliz 2026 para você, para toda a audiência do Manhã Brasil, esse querido programa. Que saudade de você, Mauro, que a gente ficou também aqui. Poxa, tô com inveja do seu bronzeado. Oh, querida. Nossa, delícia. Que legal. Olha, Mauro, me comparar com a Conceição, Mauro, você me dá assim uma alegria enorme, Mauro. Mas eu não mereço tanto. A Conceição era absolutamente genial, uma pessoa, né, brilhante, uma intelectual de grande porte. Eu fui aluna dela, né? Fui aluna da Conceição. Você foi aluna dela? Eu não sabia. Fui. Olha, que legal. Eu fui aluna da Conceição, aprendi muitas coisas com ela, e ela tinha uma qualidade muito grande, que ela, além de extremamente inteligente, ela falava muito bem, né? Ela tinha uma capacidade retórica, assim, absolutamente fundamental para expressar as ideias dela. Então, ela tinha um carisma imenso. Sim. Quem dera, Mauro. Não, quem dera. Eu só tenho quem uma observação. Faça. Eu estou mais à esquerda que ela. Ia comentar isso. Exatamente, você está mais à esquerda. Hoje eu reivindico esse posto. Reivindico. Legal. Eram outros tempos também, né, Denise? Claro que sim. Eram outros tempos, ela foi uma grande heroína daquele período ali, né? Ela foi presa. Mas, de fato, ela tinha uma visão como economista menos vinculada às escolas mais à esquerda, efetivamente, e que prosperaram muito depois. O Vinícius diz assim, Denise Gentil é a Maria da Conceição Tavares que não fuma, ao contrário, né? A Denise cometeu uma outra indiscrição aqui, é uma super atleta, né? Realmente. A gente tenta, assim como você surfa, né, Mauro? Eu também tento ir segurando a parte física aí, né? Pois bem, vamos conversar. Eu queria começar a conversa contigo, tem muitos assuntos para a gente tratar hoje. Eu queria começar a conversa contigo, Denise, falando sobre, afinal, como é que terminou 2025, né? O governo Lula, os progressistas, a mídia progressista, terminou o ano e começou o ano apresentando 2025 como um ano maravilhoso para a economia e a sociedade brasileira. Então, como é que terminou 2025 antes de falar de 2026? Qual o seu balanço de 2025? Mauro, o balanço de 2025 é feito pelo governo Lula de uma forma assim, ostentando indicadores muito positivos, né? O governo Lula, através de seus porta-vozes, né? O presidente do BNDES, Luiz Mercadante, o Sidônio, né? Enfim, tem números bastante, né, importantes. Eles dizem, por exemplo, que foi a menor taxa de desemprego da história, uma taxa de 5,4%, que foi o maior número de população empregada da história, o melhor salário mínimo,
o menor índice de Gini, o menor índice de desigualdade, não é? Então, tem, assim, uma série de indicadores. A inflação foi a mais baixa dos últimos 3 anos, certo? E aí, quando você tenta argumentar alguma coisa com esse campo, qual é a resposta, né? Alguém diz, não adianta brigar com os fatos. Né? Isso. Não adianta, né? Os fatos são esses, né? Mas o que eu digo, Mauro? Nós temos sim. Nós temos que não brigar com os fatos, mas disputar o significado desses fatos. Né? Nós temos que dizer que essa frase é uma frase de efeito retórico, né? Um dispositivo de fechamento de debate. Os fatos não falam por si, né? Pelo contrário, os fatos têm que ser discutidos, porque eles são sempre recortados, são sempre selecionados, né? Portanto, quais fatos que entram, né? Que indicadores são medidos, né? Como eles são medidos, como eles são interpretados. Então, o que eu quero fazer hoje de manhã com você e com a nossa audiência aqui do manhã? É discutir exatamente esses resultados. O que os indicadores não mostram? Uhum. Né? Quais são os limites da política neoliberal para proporcionar qualquer tipo de alternativa de desenvolvimento ou qualquer tipo de mudança qualitativa para o Brasil? Né? Então, é o seguinte, a gente tem um número excelente de emprego, mas que tipo de emprego é esse? Né? Nós temos um crescimento do PIB que provavelmente vai chegar em 2,3%, mas esse crescimento do PIB é um indicador de desenvolvimento econômico? Nós estamos caminhando, de alguma forma, na direção de superar os nossos limites estruturais? Nós estamos... essa melhora conjuntural, né, que é importante, eu não nego, ela é importante, mas será que ela é suficiente? Né? Eu acho que não, eu acho que ela é insuficiente. Eu não vou aqui negar as conquistas, não é? Mas eu acho que essas conquistas que são erguidas, né, elas não alteram a lógica que produz e que reproduz o subdesenvolvimento no Brasil, que produz e que reproduz a desigualdade social no Brasil. Então, só para a gente puxar uma palhinha dessa nossa conversa, eu vou levantar 4 variáveis, Mauro, aqui. Espero não me alongar muito para não ficar muito técnica, mas assim, o PIB, o próprio crescimento do PIB, o emprego, né, esse emprego que é alardeado como um excelente nível, a inflação e o problema da desigualdade social. Então vamos começar pelo PIB, Mauro. PIB, emprego, inflação e desigualdade social. Os 4 temas para olhar para 2025. Legal. Exatamente, né? Que foram indicadores que são normalmente utilizados para alavancar a eficiência da política neoliberal do governo, porque é uma política neoliberal. Isso aí eu acho que já é um tanto quanto consensual. O manual, né? Claro. Mauro, em primeiro lugar, num regime de política econômica, desse novo consenso macroeconômico, né, que é o regime de metas de inflação, o regime fiscal de corte de gastos, né, o PIB cresce, tá? O PIB cresce. Essa escola, ela não reduz o PIB a zero. O PIB cresce, só que ele cresce de uma forma medíocre. Ele cresce de uma forma instável. Né? Ele cresce muito pouco, então é um PIB que não vai ultrapassar, por exemplo, 3,7%, 3,8%, ele vai ficar abaixo de 4%, sempre, né, como já está, certo? Então, o país cresce, mas ele cresce abaixo da média mundial. Tá? Por exemplo, agora, no caso de 2023, ele deve crescer 2,3% no máximo. Essa é a estimativa do IPEA, e 2,2% é a estimativa do Tesouro Nacional. É um número baixo, porque a média mundial que o FMI está dando é de 3,1%. Então, além disso, esse PIB ele foi desacelerando ao longo do ano de 2025. E de uma forma preocupante. No primeiro trimestre de 2025, ele teve um desempenho de 1,5%. No segundo trimestre, isso cai para 0,3%. No terceiro trimestre, cai mais, cai para 0,1%. Então, né, uma curva descendente. E a expectativa, segundo os próprios analistas do IBGE, é de que no quarto trimestre haja uma estagnação desses números. Uhum. Certo? Então, por isso... não saíram ainda, né? Não saíram ainda. Né? Uhum. Só saiu até o terceiro trimestre.
Mas já se sabe, com base em alguns indicadores, que há uma desaceleração em 2025, de fato. E que isso vai, evidentemente, repercutir, como a gente vai conversar depois, para 2026. Perfeito. A pergunta é: que PIB é esse? Né? Esse PIB, na verdade, ele espelha um retrocesso da estrutura produtiva brasileira. Porque entre os setores que mais cresceram, qual é o que desponta lá no meio? É o agronegócio, que cresceu 11,6%, né? Com produção de milho, de laranja, de algodão, de trigo, né? De soja, certo? E aí o segundo, bem mais atrás, né? É o setor de serviços, que cresce 1,8%. E que serviços são esses? É o setor de informação e comunicação, né, que tem uma expansão expressiva, e seguida do que? Das atividades financeiras. Então, os bancos, certo? O sistema financeiro tem um desempenho muito bom no setor de serviços. E a indústria bem mais atrás, né? A indústria, principalmente a indústria extrativa, certo? Que foi a que teve o maior crescimento acumulado no ano. A indústria extrativa, o quê? Petróleo e gás natural, certo? Nós viramos uma economia com esse nível de especialização, certo? Então, os dados do PIB do terceiro semestre, eles sinalizam um cenário, né, preocupante na indústria. O PIB da indústria, no primeiro... O que cresceu foi o fazendão. O agronegócio, fazendão e finança. Agronegócio, a indústria do petróleo e mineradoras e o setor financeiro. Exatamente. Exatamente. E aí, né, você vê, né, os estudos da CNI, a CNI fala, olha, o PIB industrial desacelerou 3% no primeiro trimestre, de 3%, né, para 1,8% no terceiro trimestre. Foi um tranco, certo? Uma perda de ritmo muito grande. E isso, com certeza, o PIB da indústria está muito vinculado, diz a CNI, né, com juros extremamente elevados. Uhum. Certo? Então, a indústria extrativa e o ferro são os setores que predominam, que puxam a indústria brasileira. Então, o investimento, por consequência disso, o investimento como proporção do PIB caiu de 17,4% para 17,3% do PIB, né? Então, o comentário é muito preocupante deles, né? Porque você vê um desempenho muito modesto, assim, precário da indústria. Eu vou relembrar um dado, Mal, que eu já falei aqui no Manhã Brasil, desculpa se eu me repito, mas é que como a realidade não mudou, a gente tem que voltar a ela, né? Uhum. A produtividade do trabalho na indústria caiu 23% em 30 anos. Saiu até uma matéria no Valor Econômico, em dezembro do ano passado, né, mostrando que a queda da produtividade por hora trabalhada no setor foi de 0,9% ao ano durante 30 anos. Certo? Por quê? Porque o investimento é baixo na indústria, porque nós estamos nos desindustrializando. A indústria que puxa o investimento. Né? Então, o que significa esse resultado para nós? Ora, significa o oposto de tudo que aconteceu com a China, o oposto do que aconteceu com a Coreia do Sul, com os Estados Unidos, no período em que eles estavam fazendo o catch-up, né? Então, nós temos hoje uma regressão tecnológica, uma baixa densidade tecnológica, nós temos uma baixa incorporação de máquinas, de inovações, de P&D, né? Uma baixa digitalização dessa indústria. Então, o nosso parque produtivo é um parque produtivo envelhecido, precocemente, né? Mas, sobretudo, Mauro, e aí tem uma coisa da geopolítica, né? Isso é perda de soberania produtiva. Não é à toa que o Brasil não consegue se projetar na América Latina para se unir aos BRICS, se projetando, né, e fazendo frente a essa ofensiva imperial que está acontecendo. Né? Nós não temos soberania produtiva também. Uhum. Nos falta soberania política e, né, nós temos uma economia de baixa competitividade externa. As nossas exportações são exportações que se reprimarizam, né? A nossa dependência de commodities aumenta. Então, esse é o cenário típico de uma economia que se financiarizou.
em que o setor financeiro é o responsável pelo canal do lucro, né? O setor financeiro e o setor agrário. Taxas de juros extremamente altas e uma superestimulação no setor agroexportador. Então, o que a gente tem? Um baixo investimento em capital fixo, que gera uma estreita capacidade produtiva. Nós não temos uma indústria diversificada. Tudo aquilo que eu já falei, um baixo conteúdo tecnológico, portanto, a nossa produtividade média é baixa. Agora, aonde é que isso nos atinge, nós que somos da classe trabalhadora? É que o resultado disso, para nós, é uma força de trabalho com baixa especialização. A nossa força de trabalho é um reflexo dessa estrutura produtiva. Então, nossos salários serão baixos, porque a nossa força de trabalho tem baixa produtividade, porque ela está inserida em esquemas produtivos que estão em retrocesso. Você entende, Mauro? Então, nós temos que discutir, temos que criticar por dentro esse modelo econômico, né? Não faz nada bem para o rumo do país a gente ficar ostentando uma taxa de crescimento de 2,3%, como se ela fosse alta em 2025, com uma base produtiva decadente. Decadente, é isso que a nossa estrutura produtiva tem feito, andado para trás. Então, essa é uma estrutura produtiva que demonstra reprimarização, né? E uma indústria definhando, certo? Agora, outro número muito alardeado é o número do emprego, né? Nós temos um emprego muito, né, uma taxa de desemprego muito baixa, de 5,2%, a menor da série histórica da PNAD, né? Essa taxa é a taxa que a gente tem, que é a última, é a de novembro de 2025, né? Com a menor taxa, portanto, que o país já teve da PNAD, né? Então, o governo fala assim, olha, no trimestre encerrado em novembro, a população desocupada do país ficou em 5,6 milhões só, que é o menor contingente da série histórica, eles dizem, né? Tá bom, então ok. Qual é o problema? O problema é que o desemprego baixo não significa trabalho decente, certo? Ainda que a taxa de desemprego tenha alcançado esses níveis, né, esses números não necessariamente traduzem uma força de trabalho que vive decentemente, né, e que tem uma estabilidade real nesse posto de trabalho. Certo? Então, a informalidade, ela é muito alta ainda. Ela melhorou, não nego, né, tem uma melhora aí, né? Ela é de 38% da população ocupada, né? Mas isso representa 38,8, quase 39 milhões de pessoas sem garantias formais, ou seja, sem direitos trabalhistas, né? Sem férias, sem 13º, sem auxílio acidente, sem auxílio doença, né? Quer dizer, o número de ocupados cresceu, mas essa informalidade estrutural permanece, né? Mesmo que você tenha recordes de emprego formal. Então, isso indica que grande parte dos trabalhadores continua sem proteção social, sem carteira assinada, certo? Baixa qualidade no emprego. A queda do desemprego pode significar expansão do trabalho precário, especialmente o trabalho por conta própria, o trabalho em setores de baixa remuneração, né? Por exemplo, os dados do novo CAGED, né, eles mostram que a grande maior parte dos empregos criados, eles têm uma remuneração entre 1 e 1,5 salário mínimo. E que, na verdade, sobe o emprego com baixa remuneração e os empregos de alto salário são eliminados, certo? Então, nós estamos criando, né, empregos de baixíssima remuneração com perdas. Imagina isso, ó, um dado de outubro do CAGED, né? Há um dado legal no CAGED, houve a criação de 23.924 empregos. Desculpa, eu estou com o dado aqui na minha frente. O CAGED diz assim, em outubro foram eliminados 23.924 empregos de pessoas acima de 30 anos. Os empregos criados, eles são, na amplíssima maioria deles, acima de 83 mil, para jovens entre 18 e 24 anos, que só têm o ensino médio, até o ensino médio, né? Então, pouquíssimos empregos são criados para os jovens que estão na universidade ou que têm um nível superior, né?
São desvantajosos, portanto, os empregos criados para a turma que está se formando agora. Uhum. Uma outra apuração do DIEESE, que também é muito Denise, importante... o fato é que não existe mais no Brasil aqueles empregos dos anos 70, 80 e primeira metade dos anos 90, que era você começar numa empresa, numa indústria, com 4 salários mínimos. E ter uma perspectiva de, ao longo da sua trajetória, chegar a 10. O emprego que está sendo oferecido hoje é em farmácia, é em supermercado, porque nem no agronegócio não tem emprego, né? Tudo mecanizado. É com um salário mínimo, Denise. Isso é desgraça. Exatamente. Então, você ostenta um nível de desemprego baixo, mas isso pode significar uma maior exploração da classe trabalhadora, uma maior exposição à vulnerabilidade, porque são empregos sem direitos sociais, certo? Uhum. E só para você ter uma ideia, um dado de DIEESE que eu considero importante, Mauro. A variação média dos reajustes salariais acima do INPC em 2025 foi de apenas 0,89%, certo? Menos de 1% acima da inflação. Então, por que o Banco Central diz que nós estamos com o mercado de trabalho aquecido? Uhum. E isso não está resultando em crescimento robusto dos salários acima da inflação, né? Então, não se convertem em ganhos significativamente proveitosos, favoráveis para a classe trabalhadora, nessa relação empregador-empregado. Então, não considero, por isso, que o mercado de trabalho esteja aquecido e que, portanto, o Banco Central deve permanecer com uma taxa de juros altos para desaquecer o mercado de trabalho, que esse é o mantra do Banco Central, né? Uhum. É a missão do Galípolo, é desaquecer o mercado de trabalho para reduzir o ritmo de crescimento da economia, para que ela fique dentro do PIB potencial, né? Então, esse limite aí. Só que o que está acontecendo? Dentro dessa estatística, está havendo uma uberização, uma plataformização, uma terceirização da força de trabalho, empregos intermitentes, enfim, aquilo que o Antônio chama de precariado, né? Uhum. E por quê, Mauro? Porque o governo se recusou a rever a reforma trabalhista. É aí que eu quero chegar, certo? Uhum. Depois da reforma trabalhista, elevar o patamar de emprego significa precarizar o trabalhador. Sim. Você aprofunda isso, né? E essa precarização está no relatório do Banco Central, certo? Parece uma meta a ser perseguida mesmo, né? Porque está lá dentro dizendo que enquanto a população ocupada no país cresceu 10%, o número de trabalhadores por aplicativo cresceu 170% em 10 anos, entre 2015 e 2025, né? Então, são cerca de 770 mil trabalhadores, subiu para 2 milhões e 100 mil. E isso mudou completamente a estrutura do mercado de trabalho. O número de pessoas trabalhando em aplicativo de transporte e de entrega, né, os motoristas de Uber, de 99, os entregadores de iFood, né, todas aquelas plataformas que existem, né, aumenta a cada ano no Brasil. Então, é isso. Ele é um modelo de mercado baseado em tarefas avulsas, né, serviços sob demanda, vínculos flexíveis, né, normalmente mediados por essas plataformas digitais, né, que pagam por tarefa, né? Então, as jornadas de trabalho ficaram mais longas, não há contribuição previdenciária para a maioria desses trabalhadores, né? E eles enfrentam uma queda de renda média. Isso tudo, Mauro, está num relatório chamado Relatório de Política Monetária do terceiro trimestre de 2025 do Banco Central. Certo? Então, a conclusão é que a boa notícia, a queda do desemprego, esconde muitos pontos problemáticos que a gente tem que abrir para estudar. Sem fazer a reforma trabalhista, não adianta você chegar para nós com desemprego baixo, porque você está celebrando uma inclusão via ocupação e não uma inclusão, né, via direitos trabalhistas, via qualidade do emprego. É essa a inclusão que a classe trabalhadora reivindica. Sim.
O mercado de trabalho continuou estruturalmente muito ruim e o governo não reverteu, nem sequer tentou reverter essa situação da lei trabalhista, tá? Da CLT, pelo contrário, né? É só pau na máquina. Outra variável é a inflação, Mauro. A inflação que foi festejada, né, vai fechar provavelmente 2025 num patamar de 4,2%, 4,3%, né, abaixo do teto da meta, né, foi o alívio lá do Galípolo. Mas eu pergunto o seguinte para você: a que preço? Isso é um trocadilho infame, né? A inflação fechou em 2,3%, a que preço? A que custo, então? Trocadilho infame. A que custo? Ao custo de manter uma Selic em 15% ao ano. Que ajuda a desacelerar a economia, como a gente viu, o PIB vai caindo, até perder o fôlego no terceiro trimestre, estagnar provavelmente no último trimestre, né? E aí você reduz as pressões de demanda, especialmente as pressões no setor de serviços, de bens industriais, como eu acabei de falar agora, né? E aí o Banco Central diz assim, bom, vou manter a taxa Selic no ano de 2026 ainda, né, até o mês de março. Para quê? Para que esse prolongado período desacelere o consumo das famílias, desacelere o crédito e ajude a conter os preços. Lindo isso, né? Lindo. Então, o custo para nós, né, o custo dessa taxa de juros de 8%, o custo da taxa de juros de 15%, desculpa, estou misturando tudo, é que a gente transfere para os mais ricos 8% de PIB ao ano. A gente transfere para os mais ricos R$1 trilhão ao ano. A política de juros do Banco Central, que gera esse resultado de inflação baixa, é uma política abraçada com o setor mais parasitário da economia brasileira. É esse o preço que se paga. Né? Virou uma situação até paradoxal, porque não sei se você viu as manchetes lá, a dívida pública está subindo, porque a taxa de juros, evidentemente, está na lua. Aí o Haddad diz assim, mas o problema não é meu, eu faço o ajuste fiscal, eu corto gastos. Né? Eu fiz um resultado primário de 0,1% do PIB, um déficit baixíssimo, próximo de zero. O problema é que a taxa de juros está em 15%. Então, criou hoje esse paradoxo para a política macroeconômica brasileira. De um lado, tem o Galípolo querendo reduzir a inflação com taxa de juros altíssima, e do outro, você tem o Haddad perseguindo, né, a redução da dívida pública em relação ao PIB, mas não consegue, porque o gasto com juros, que é ilimitado, que está fora do arcabouço fiscal, que é um privilégio exorbitante para a classe parasitária brasileira, não tem limite. Não tem limite. Então, deixa eu dar aqui uma breaking news e que tenha tudo a ver com isso, né? Tá na rua uma operação da Polícia Federal, 42 mandados de busca e apreensão. Os bloqueios feitos pela Polícia Federal hoje superam 5,7 bilhões de reais. O cunhado do Vorcaro foi preso tentando embarcar para Dubai. O Nelson Tanuri, que é um personagem aí de tudo quanto é escândalo financeiro do país nos últimos anos, também foi preso tentando embarcar para o exterior. E aí que eu quero te falar sobre essa operação, por exemplo, parece que aparentemente chegou ao coração do esquema do Tanuri, do Master, do Vorcaro com o Tanuri, é que este esquema também só foi possível por essa estrutura de política econômica que o país tem. Entendeu? Esse sistema da taxa de juros, esse sistema da especulação financeira, do rentismo, que viabilizou operações como essa do Banco Master, né, Denise? Mas, claro, é um privilégio exorbitante, como eu disse para você, abre a porta para todo tipo, né? E se sentem donos desse país. Né? Acham, inclusive, que podem fazer o que o Banco Master fez, que não vai ter problemas. Certo? As tramóias que podem ser feitas nesse circuito financeiro completamente liberalizado, né?
O Banco Central tenta tapar, é mesmo como se você estivesse tampando um ralo com as mãos, né? E a água escorre sem condições nenhuma de controlar. Não. Mas, Mauro, voltando aqui, a dívida bruta do governo geral, ela vai dar um salto em 2025, né? Ela vai passar para 79,3% do PIB, ou seja, vai subir 2,8 pontos percentuais. Isso significa o quê? Que os forcados da vida ganharam muito dinheiro. Claro. 2,8 pontos percentuais a mais do que o 2024. É isso que a gente vai entregar para essa classe parasita, de parasitas. Enquanto que o nosso mercado de trabalho está vivendo com emprego de 1 a 1,5 salário mínimo. E aí o governo olha para nós e diz, eu estou reduzindo a desigualdade social. Oi? Como assim? Você pratica a taxa de juros de 15% e diz para nós que está reduzindo a desigualdade social? Isso aí eu vou falar daqui a pouco. Quero só falar um pouquinho mais da dívida. Tá. Mauro, a dívida cresce enquanto a inflação cai, né? A inflação controlada dessa forma, a nossa dívida não está a serviço da sociedade. Ela não está a serviço da ampla maioria da população. Ela não está sendo contraída para construir obras de infraestrutura, para melhorar o metrô, para melhorar o sistema de transporte urbano, para melhorar as estradas, para melhorar as escolas, os hospitais. Não é para isso que essa dívida está aumentando desse jeito. É puro recheio no bolso dos rentistas. É isso que é a dívida de hoje. Isso. Não está voltada para a geração de postos de trabalho. Nós não temos um programa de geração de empregos em que o governo participe como empregador de última instância. Não existe isso, né? Então, conter a inflação tem produzido esse resultado terrível. E mais um que é muito importante, né? Que é a inadimplência nas famílias. É o endividamento progressivo, esse comprometimento da renda com os serviços da dívida, né? Que é escandaloso, são patamares altíssimos, são mais de 79% das famílias brasileiras estão endividadas. Depois eu vou dar esses números melhor. 29% da renda das famílias hoje, quase 1/3 da renda das famílias, é comprometida com o pagamento de juros. Quer dizer, o que sobra para a pessoa se alimentar, pagar o aluguel, botar o filho na escola, né? É muito pouco. Então, tem uma outra coisa que eu quero. Hoje eu estou com raiva do Galípolo. Agora, isso tem a ver. Lembra-se lá no comecinho do governo Lula, com aquela operação que o Haddad divulgou como sendo uma operação que ia acabar com essa questão de endividamento das famílias, o Desenrola? Desenrola. Fiasco completo. Fizeram o Desenrola, menos de um ano depois do Desenrola, a situação já era pior do que antes. Com essa taxa de juros, não há Desenrola que resolva. Não há. E outra coisa, para você desenrolar a dívida, quem tem que sentar para negociar com os bancos é o Banco Central. Claro. O Banco Central tem que assumir a dívida das famílias e negociar. Negociar perdão de dívida, negociar redução de juros, negociar parcelamentos com base na renda de cada família. Certo? Mas, bom, isso é um outro assunto. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte: a queda da inflação não necessariamente se deve à taxa de juros alta. Não é a festa do Galípolo. Certo? Essa política, os canais de transmissão da política monetária são fortes, por isso que a inflação está caindo. Discordo. De novo, desculpa. Né? Os fatos precisam ser discutidos. Né? Então, na verdade, o dólar contribuiu muito para o recuo da inflação. Isso não tem nada a ver com o Banco Central. Tem muito mais a ver com os Estados Unidos. Com as tarifas, é a política do Trump, né, aplicada para diversos países do mundo. A moeda americana recuou mais de 10% frente ao real. Tá? Vários analistas comprovam isso, quer dizer, quando os Estados Unidos diminuem a taxa de juros lá e quando eles aplicam tarifas muito elevadas, os agentes econômicos buscam outra moeda alternativa, buscam outros ativos e buscaram a periferia do sistema capitalista para investir, principalmente, claro, nos países que têm um diferencial de juros com os Estados Unidos mais alto, como é o caso do Brasil. Mas não foi só para o Brasil. Aí é que está o ponto. Não foi só para o Brasil. Foi para o México,
foi para o Chile, para vários outros países. E isso fez com que o dólar se desvalorizasse, a nossa moeda, o real, se valorizasse, e nós tivemos uma desinflação sob o efeito do câmbio. Uhum. Então, não tem nada a ver com as virtudes do regime de metas, não é mérito da política monetária do Galípolo, né? Outra coisa que também não foi mérito da taxa de juros, os alimentos ajudaram bastante a reduzir, a super safra ajudou muito, né? Nós tivemos uma super safra de grãos, né? Um recorde da produção de milho, de soja, né? Um preço menor da carne, né? Da ração mais barata, isso derrubou o preço dos alimentos e, portanto, derrubou a inflação aqui dentro, né? Uma ampla oferta de produtos agrícolas que ajudou a reduzir os preços no atacado e limitou o repasse para o consumidor final. Então, o clima deste ano ajudou a agricultura no Brasil. Esse clima vai piorar neste ano de 2026. Vai ser outro clima, tá? A previsão já não é mais de uma safra boa, porque o clima não vai mais ser tão favorável, tá? Então, eu queria dizer o seguinte, a inflação cai não necessariamente e principalmente por causa da taxa de juros, das virtudes de uma política monetária de juros altos, certo? Outra coisa que eu queria falar muito, que está engasgado, né? Essa redução da desigualdade. Diga. A queda do índice de Gini, né? Segundo o governo, a desigualdade caiu muito, o coeficiente de Gini é o menor desde que o índice foi construído, é a menor desigualdade. A renda da população mais pobre cresceu. Mas eu pergunto para você, Mauro, o quanto a renda dos ricos cresceu também? Essa diferença de taxa de crescimento, ela precisa ser avaliada. O governo já deu a taxa de crescimento da renda dos ricos? Pois bem, a política monetária de juros elevadíssimos, ela reverte qualquer resultado que pode vir da política fiscal do governo e da política salarial do governo. Né? O índice de Gini oficial, ele tem um problema, ele não mostra, ele é um índice obtido, sobretudo, da renda de salários, né? O cálculo padrão do Gini inclui salários, aposentadorias, pensões, né? Benefícios sociais, aluguel. Ele não capta a renda do capital, ele não capta a renda de juros, ele não capta o ganho de capital, não capta o lucro empresarial, né? Grande parte dos rendimentos dos mais ricos não são computados dentro desse índice de Gini. Então, eles são subamostrados, a gente diz assim, eles são subamostrados nas pesquisas domiciliares. Tem limites para fazer essa. Então, tem pesquisas muito interessantes que combinam os dados da PNAD com os dados do imposto de renda pessoa física. E aí, quando você junta essas duas informações, e existem excelentes teses, eu posso citar aqui 3 trabalhos, uma excelente tese de doutorado da UFRJ, por exemplo, de uma economista brilhante, a Natácia Nascimento, ela defendeu em 2023, lá no Estudo de Economia da UFRJ, sobre concentração de renda e riqueza. Tem também uma dissertação de mestrado de um físico chamado Sérgio Lucena, da Escola Nacional de Ciência e Estatística do IBGE, e tem estudos da Fundação Getúlio Vargas que vão combinar esses dados da PNAD com a declaração do imposto de renda, onde está lá a renda do capital, a renda de juros, portanto, os lucros muito elevados, né? Os rendimentos dos CEOs, certo? E aí o Gini aumenta muito, você sabe que quanto mais baixo, quanto mais próximo de zero o índice de Gini, melhor a redução da desigualdade. Quanto mais alto, piora. Então, aumenta muito o índice de Gini quando você coloca a renda dos mais ricos dentro dele. Isso implica que a desigualdade de renda é muito maior quando o Brasil faz, por meses, nós estamos fazendo uma taxa de juros de 15%, a mais alta nos últimos 19 anos, desde 2006, desde setembro... Governo Lula, hein? Exatamente. 2006, governo Lula. Eles gostam de uma taxa de juros lá na Lua, né? Gostam de combater a inflação com juros altos, porque isso é você fazer um pacto social com a elite para se manter no poder, certo? Então, isso eu quero ver quando saírem esses estudos agora, porque não dá para você cantar de galo e dizer que reduziu a desigualdade.
né? Então, Mauro, é isso mais ou menos que eu queria questionar, e eu acho que dá assim, um excelente trabalho para os economistas que estão aí me ouvindo e estão fazendo tese de doutorado, mestrado, sei lá, TCC na universidade, destrinchar esses indicadores. É nosso papel olhar para os fatos de uma forma crítica. Essa é a função da ciência. E aí não dá para celebrar tanto assim, certo? Acho que esse é o último ponto, né? Sim. 2025. Então, tem uma pergunta. Bom, primeiro... Eu também poderia falar que toda a política social do governo, né, na verdade, uma política social que não muda o status da população pobre, né? É uma forma de administrar a pobreza. É uma forma de contornar a situação de pobreza para acalmar as revoltas, acalmar as rebeliões, né? Porque, na verdade, o benefício social ele não tem a mesma função que tem um emprego bem pago, com direitos sociais, né? Que é isso é que tem que ser a grande busca, né? A busca do Estado como o empregador de última instância que vai fazer uma política de geração de emprego, que vai definir o patamar dos salários no mercado de trabalho, né? Vai definir que o trabalhador vai ter direito, ele vai fazer um controle da força de trabalho de uma forma radicalmente diferente dessa, porque há um descontrole do mercado de trabalho, nesse sentido, né? Nesse sentido de que o trabalhador fica entregue para relação direta com o patrão, sem nenhuma intermediação do Estado, portanto, ele está desprotegido. Uhum. Ele é a parte vulnerável dessa equação. E a política social é um remendo para essa situação. Além dos rendimentos serem muito baixos, certo? Eles são condicionados. Você tem, né, que está completamente condicionado. Depois eu vou falar da queda, por exemplo, que houve no Bolsa Família, que foi muito grande, né? Bolsa Família teve uma queda muito grande. Por que caiu assim? Porque a explicação é que as pessoas saíram da linha de pobreza porque elas encontraram empregos melhores. Mas não deixaram de ser pobres. Isso aí é um outro debate. Pergunte, Mauro, o que você ia perguntar? Desculpa. Não, primeiro comentário do Franklin Rios, todos amam Denise. Fernando Coutinho mandou uma mensagem aqui. O Raul Assis voltou com uma pergunta que ele tinha feito ontem, mas que é vou segurar para o Hugo Albuquerque daqui a pouco. O Luciano dizendo, fui militante petista dos anos 80. Faz tempo que o comportamento dos dirigentes petistas lembram os porcos de Orwell, Revolução dos Bichos. O PT subiu para o andar de cima. PSOL Boulos é o efeito Orloff. Tem aqui o Leandro Camarada, Leandro Bispo, também mandando a contribuição dele. E a Tainá faz uma pergunta para você. Denise, dentro dessa estatística que você informou do aumento do trabalho informal, né, daquele tema sobre desemprego, entra contrato PJ entra como nessa estatística do desemprego, emprego ou não? Não, para todos os efeitos eles estão ocupados, né? O PJ está ocupado, ele é o trabalhador por conta própria. Perfeito. Ele é o conta própria, é um cara precarizado, normalmente são micro e pequenas empresas, né? Um MEI, e não paga INSS, né? Ou quando paga, né? De forma intermitente, às vezes tem a renda para pagar, às vezes não tem, então ele está sempre vinculando-se, desvinculando na Previdência, né? Porque depois de um certo tempo sem contribuir, ele perde essa credencial, então aí já fica exposto, né? Imagina essas pessoas, né, que estão expostas a acidentes de trabalho, assaltos na rua, perigos de vida que tem no meio urbano, né? E que não tem respaldo nenhum. Se ficarem doentes, vão ser amparados pelo quê? Uhum. Não, é um desamparo, né? As pessoas vivem... E o pior, Mauro, é a gente normalizar isso. Como se isso fosse bom, porque a taxa de desemprego está baixa. Sabe? Como se, desculpa, nós tivéssemos um pai generoso, uhum, né, que está proporcionando uma política de geração de emprego e que não tem coisa melhor a fazer do que isso. Chocante. Chocante. Vamos falar de 2026 já? Ou ainda tem 2025?
Vamos falar. Qual o cenário para 2026, sabendo que 2026 é ano de eleição, né? A eleição presidencial. Isso, Mauro, isso. Mauro, eu acho que falar, né, do futuro da economia brasileira é uma coisa, hoje, muito arriscada, né, porque a gente está vendo um cenário externo muito, muito complexo, né? Eu acho que é uma tensão enorme no mercado internacional. Então, o ano de 2026 virou do avesso. Você ontem, quando entrou no seu primeiro programa, né, você disse, nossa, o mundo virou do avesso enquanto eu estava de férias, uma coisa assim, você falou, né? Eu ficava pensando, Mauro vai voltar a qualquer momento para dar essa notícia e vai fazer o Manhã Brasil Extra. O mundo está capotando e o Mauro está surfando. Mauro, você tinha que voltar. Estava lá na Serra da Capivara, mulher, sem internet, sem nada. Olha, fez bem, porque, olha, eu não conseguia dormir esses dias acompanhando o noticiário. Bom, quem está conectado sabe da gravidade desse momento. Então, no terceiro dia do ano já veio a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, o sequestro do Maduro, né? Todo mundo aqui que conhece um pouco do assunto sentiu que não foi uma agressão à Venezuela, mas foi uma agressão a toda a América Latina, porque não adianta achar que nós estamos livres do mesmo que ocorreu na Venezuela. Não estamos, né? O Trump já ameaçou a Colômbia, já ameaçou Cuba, México, Groenlândia, Irã, está destroçando, né? Bom, então, eu acho que o 2026, eu vou fazer uma análise muito rústica aqui, né? Mas a gente tem que levar em consideração, em qualquer avaliação, a disputa de hegemonia entre Estados Unidos e China, evidentemente, né? A nossa economia está no meio dessa disputa, a América Latina está no meio dessa disputa. O Gilberto Maringoni veio ontem, eu acho que ele fez uma análise brilhante, mostrando isso, né? Mostrando que essa disputa por hegemonia que existe entre Estados Unidos e China é a razão fundamental da invasão da Venezuela, né? E do provável bombardeio ao Irã que deve acontecer, né? Mais ou menos o que eles fizeram antes, pode se repetir lá no Irã agora, né? Então, o cerco à Venezuela, né, junto com essa disputa de hegemonia nos Estados Unidos, vai definir os rumos da economia brasileira, porque nós somos uma economia reflexa, Mauro. Hoje, nós somos uma economia primária exportadora. Portanto, o que acontece no cenário externo tem um efeito para dentro, porque o centro dinâmico da nossa economia não está dentro do Brasil, está fora, né? É o preço das commodities, é o preço do petróleo, é o preço do ferro, né, que está lá, é a taxa de juros internacional, é isso que está dando os grandes parâmetros da economia brasileira hoje. Nós perdemos, né, o nosso eixo interno dinâmico, que era a indústria que nós tínhamos aqui, né? Então, outra coisa, né, nós estamos vivendo um processo super acelerado de neoliberalismo na contramão do que acontece no resto do mundo. Tá. Acabamos de fechar um acordo União Europeia-Mercosul, que é um neoliberalismo completamente extemporâneo. Isso é o espelho de uma economia financiarizada, subordinada, né? Comandada nessas duas frentes, taxa de juros de um lado, que é um contrassenso porque nós estamos no ano eleitoral, né? Do ponto de vista do projeto eleitoral do partido que está no poder, esse era um momento em que a gente tinha que buscar soberania monetária e soberania financeira. Um projeto nacional, nunca foi tão essencial buscar um projeto nacional, um projeto de mínima associação com outros países dos BRICS, do sul global, para nós vencermos uma ameaça como essa. E não vai ser fragilizando a nossa soberania produtiva que nós vamos conquistar isso. Pelo contrário, né? A diplomacia só é uma diplomacia forte se ela tiver atrás um sistema produtivo forte. Então, a regressão é muito acelerada. Eu queria começar, então, falando, Mauro, rapidamente, porque eu não sou uma especialista, mas não posso deixar de tocar, no quanto o Brasil é afetado pela crise da Venezuela do ponto de vista econômico. Evidentemente que do ponto de vista político eu deixo para o Hugo, que é super especialista nisso, muito inteligente, muito preparado.
E dizer o seguinte, que o ataque vai gerar impacto no Brasil sobre o preço do petróleo, talvez. Talvez, né? Mas a minha resposta mais rápida e imediata é dizer, não, eu acho que não vai gerar um efeito muito grande no petróleo e nem vai atingir as empresas que estão aqui instaladas no Brasil, porque não vai ter nem subida nem queda dos preços, né? Primeiro, não há subida porque há excesso de oferta no momento, né? Uhum. Há excesso, o petróleo caiu quase 20% em 2025, o preço do petróleo, certo? Não, há uma sobreoferta no mercado e a tendência é muito mais Um de dos queda. elementos da queda da inflação aqui no Brasil, né? Exatamente. As commodities, foi isso que eu esqueci, eu sabia que eu estava esquecendo uma coisa, quando eu falei que não era mérito do Galípolo. O câmbio não é mérito do Galípolo, as commodities não é mérito do Galípolo, o fato das commodities terem preços estabilizados ao longo de 2025 não é, assim como também não é a safra agrícola, né? Que foi uma conjunção de tecnologia com clima bom, né? Então, produtividade com um momento climático bom. Então, houve essa guerra dos Estados Unidos contra o Irã é que pode mudar o preço do petróleo. Aí sim, né? Ali a coisa é muito diferente, né? A gente tem uma situação perigosa porque o Irã pode reagir usando as armas que ele tem, e uma delas é o Estreito de Hormuz, por onde passa mais ou menos 20% do petróleo negociado no mundo, e ali eles têm uma carta na manga muito forte, né? Porque prendendo ali o Estreito de Hormuz, eles podem fazer disparar o preço do petróleo. Então, tem um aumento da incerteza no mercado do petróleo que decorre do risco político, e o risco político não pode ser desprezado. A Venezuela, ela produz pouco, ela produz de 800 mil a 1 milhão de barris por dia, que é 0,8% da produção global, então ela não atinge tanto o preço, né? Mas o Irã sim, certo? Agora, uma outra coisa que é interessante, né, é que o Trump está forçando as indústrias petroleiras dos Estados Unidos a investirem na Venezuela e elas não querem, né? Elas se recusam porque, óbvio, elas sabem que vai ampliar a oferta global, que o custo de recuperar o parque petroleiro da Venezuela é muito alto, né? E, evidentemente, furou essa proposta do Trump, ele já sabe disso, está brigando lá com o CEO da ExxonMobil. Bom, mas dificilmente, mesmo que elas comecem a investir este ano, levaria, segundo estimativas, de 3 a 5 anos para recuperar parcialmente o parque venezuelano e fazer essa oferta subir aí de 0,8% para 3%, o que não afetaria com a queda dos preços, porque também é muito baixo, certo? Agora, Mauro, tem uma coisa assim interessante, né? Essa tensão geopolítica, ela pode ter outros efeitos. Por exemplo, em 2026, a gente pode ter o nosso investimento externo direto afetado aqui na América Latina, no Brasil também, por causa desse clima geopolítico que está aqui na região, né? O investimento externo pode diminuir. Outra coisa interessante é que o custo financeiro pode ficar mais alto, né? Os spreads dos títulos públicos, né, podem subir, né? Os juros externos podem subir. Um conflito militar regional ele pode trazer uma percepção de risco em que os agentes aumentam, né? Precificam mais alto, né? Então, as empresas vão ter que pagar por juros mais altos para captar recursos lá fora, né? Pode alterar essa dinâmica também comercial dentro da região, né? A gente pode ter nossas exportações afetadas por causa disso, por causa do mercado vizinho, né? Em um ambiente de maior incerteza. Agora, uma coisa muito interessante é que isso fez com que o preço do ouro disparasse. O preço do ouro disparasse. Tem uma fuga do dólar na direção do ouro, né? Vai ter uma fuga dessa commodity na direção do ouro, petróleo, né? Então, vai ser interessante observar o movimento que o Trump está fazendo, que ao invés dele retomar a hegemonia, essa é a minha impressão, né? É um movimento muito agressivo de retomada da hegemonia, que pode provocar um movimento oposto nos países do sul global, de defensivo, um movimento reativo, né? De proteção. E aí a fuga para o ouro
é uma alternativa à fuga para o yuan, para o iene, para o euro, o que vai deixar o dólar cada vez mais fraco, e quando o dólar fica mais fraco, mais o Trump reage agressivamente. Então, a queda do império vai ser estrondosa, né? Eu acho que essa crise que está acontecendo na Venezuela alguém disse, é um espasmo da perda de hegemonia dos Estados Unidos. Eu acho que é um estrondo, né? Parte do estrondo da queda, né? É a fraqueza e não o fortalecimento. Diga, Mauro. Sim, e olha aqui, estou vendo nesse momento, manchete do New York Times, eu vi, a manchete também do Global Times, o jornal chinês, né? Então a fonte é o próprio Global Times, que está no mesmo espírito. Olha que impressionante, né? Isso pós-tarifaço, hein? Pós-tarifaço. Tá aqui, ó, vou ler. China anuncia superávit comercial recorde com a entrada massiva de exportações nos mercados mundiais. Superávit de 1,2 trilhão de dólares no ano passado, o maior da história, ocorreu, ano passado, 2025, ocorreu apesar dos esforços do presidente Trump para usar tarifas a fim de conter as fábricas chinesas. Ou seja, fracasso completo do tarifaço. Completo, não. O Brasil teve. Eu já tinha cantado essa bola, hein? Já, nem me lembro, Mauro, nem me lembro. Foi. Uhum. Já tinha? Essa reação, né? Essa reação defensiva da China, do Brasil. O Brasil abriu várias outras opções de comércio com outros países. Os países foram muito competentes na defesa, Mauro. E ninguém ficou aperreado, está todo mundo com recorde de exportação, né? Saiu pela culatra mesmo. Então, sobre a China, Denise, duas pessoas perguntam aqui para você. Bom, primeiro, o Diogo Chakra dizendo sempre uma aula com a camarada Denise. O Wagner pergunta, que aula da Denise? Realmente uma grande aula. O Wendel pergunta, mas a China vendeu seus títulos do Tesouro estadunidense? No mesmo espírito, já ontem ele tinha mandado essa pergunta, a China liquidou mais de 600 milhões de dólares em dívida ativa dos Estados Unidos. 680. Isso, exatamente. Poderia analisar o porquê e o impacto e os objetivos gerais? Olha, é uma disputa pela moeda, né? A moeda hoje, o dólar, é o centro da disputa pela hegemonia. Certo? Tá. Só para dar um exemplo, se o Irã não tivesse sofrendo todas as sanções que ele está sofrendo, né? Banimento do SWIFT, né? Proibição de comercializar em dólar com os demais países, ele não estava vivendo essa crise gigantesca geopolítica que ele está passando. A mesma coisa a Venezuela, totalmente sancionada, certo? O Irã, a Venezuela, a Nicarágua, né? O Iraque, Cuba, Líbia, Cuba. Essas políticas todas, a China olhou para isso e falou, vai acontecer comigo, mas é óbvio. Por que eu vou deixar a riqueza do meu povo em treasuries, em títulos, que podem ser a qualquer momento sequestrados, confiscados pelos Estados Unidos? Uhum. Então, é melhor vender agora com perda. Repara bem, tem perda, né? Quando você lança uma operação dessas de venda de títulos de treasury no mercado do Tesouro americano, o preço desaba, a taxa de juros sobe. E, claro, tem uma perda, porque entre o título, em valor do título que você comprou e o que você está vendendo agora, vai ter uma perda de capital. Você vai vender por um preço menor, né? Mas a China prefere perder menos do que perder tudo. Claro. Então, ela está se livrando progressivamente dos treasuries, porque está vendo que a agressividade do presidente Trump está se dirigindo para ela cada vez mais. Aliás, é óbvio que o que os Estados Unidos desejam é bloquear as fontes de abastecimento de petróleo que inundam a China para as indústrias, certo? A indústria chinesa, que vem principalmente do Irã e um pouco menos da Venezuela, parece que só 10% das importações de petróleo da China vem da Venezuela, certo? Grande parte vem da Rússia e do Irã, mas do Irã, o Irã, além de ser um grande fornecedor de petróleo para a China, é um país estratégico para a Rota da Seda.
Então, fazer o regime change no Irã, né, tomar a economia iraniana, é imobilizar a economia chinesa. E é óbvio que a China está vendo os movimentos e está se livrando dos treasuries, porque é o dólar que está sendo agora atacado pelos chineses. Não que os Estados Unidos, repare bem, fazer um reparo aqui, não que os Estados Unidos precisem de compradores dos seus títulos públicos para fechar o seu déficit fiscal interno e o seu déficit externo. Eles não precisam disso. Eles emitem dólar, tá? Eles emitem dólar. A China retirando o financiamento que ela proporciona para a economia americana, inclusive para o complexo industrial militar americano, ela não está prejudicando diretamente os Estados Unidos, ela está se prevenindo. Perfeito. De não passar pelo que passou a Rússia, que viu, né, as suas reservas em dólar serem bloqueadas, né, serem confiscadas e nunca mais foram devolvidas. Metade delas, dos juros delas, foram usados para financiar armamento na Ucrânia. Tal é a arbitrariedade, né? Não, os Estados Unidos perderam completamente a dignidade, perderam a confiança, né? Perderam a legitimidade para gerir o sistema dólar. Perderam, não tem mais condições. Né? É um império que precisa partir, desaparecer para o bem da humanidade. Depois de um genocídio em Gaza, depois dessa invasão na Venezuela e no sequestro desse presidente, depois do bombardeio no Irã e essa nova ameaça de guerra contra o Irã novamente, né? Depois do que fizeram na Síria. O que é isso? Né? É desespero do declínio, é assim que eu interpreto. Mauro, a gente ainda tem algum tempo para falar de 2026? Ou não? Sim, Acabou. sim, ainda temos um Quanto tempinho. tempo? Até porque a gente não falou de Brasil 2026, né? Você falou do cenário global. Né? Pois é. Então, isso tudo eu fiz essa introdução gigantesca aí para dizer que os investimentos nacionais vão ser afetados em 2026 por tudo isso. Nós vamos ter muita incerteza para quem atua, para quem opera no mercado exportador, né? Provavelmente isso vai ter reflexo muito grande. Mas existem condições internas que também não são lá muito convidativas, certo? Por exemplo, o consumo das famílias, que é uma coisa que o IBGE chama consumo das famílias, mas 90 e tantos por cento é consumo da classe trabalhadora, é salário, né? Bom, o consumo das famílias cresceu muito em 2025, apoiado nos salários, no emprego, no crédito, né? Apoiado nos benefícios sociais como Bolsa Família, BPC, né, Auxílio Gás, essas coisas todas, né, pé de meia, não sei o quê. Então, aumentou muito o consumo das famílias. E, provavelmente, em 2026, ele vai ser muito estimulado pela desoneração do imposto de renda para quem ganha até 5 mil salários, né, totalmente isentos, e para os que ganham até 7.350, que vão ter uma alíquota menor. Então, deve aumentar o consumo das famílias em 2026, segundo alguns cálculos aí do Instituto Fiscal Independente, isso vai injetar na economia 28, quase 29 bilhões de reais anuais. Isso é uma injeção grande. Só que tem uma injeção e tem um furo, como tudo na economia brasileira. Como tudo na economia brasileira. Você faz uma política social de gastos fortes, aí bota a taxa de juros do outro lado, acaba com qualquer luta contra a desigualdade social. Né? Porque você beneficia muito mais os ricos que os pobres, aí destrói. É como enxugar gelo. A mesma coisa com o consumo da família. A gente vai enxugar gelo. Por quê? Porque toda essa mobilização do governo para entregar renda para as famílias é para famílias que estão endividadas. Quando você tem 79% das famílias endividadas, qualquer renda que entra vai para pagar os bancos, Mauro. Né? Então, é recorde o patamar de endividamento. A inadimplência não aumentou tanto, mas o comprometimento da renda das famílias com a dívida subiu para 29,4%. Tá? E isso, evidentemente, por mais que o governo queira que os bancos façam e até estimule uma política de concessão de crédito, avança no consignado, não sei o quê, vai ter limites, porque as famílias já estão endividadas e os bancos não vão querer emprestar. Eles não correm risco. Eles preferem aplicar
uma taxa de juros altíssima do que emprestar com risco para famílias endividadas, certo? Outra coisa também interessante, né? As transferências de renda para as famílias foi muito alta, aumentou de fato, o BPC aumentou 9,5% em 2025, né? O abono salarial e o seguro-desemprego aumentou 3,7%, os benefícios previdenciários subiram 4%, são transferências importantes para dinamizar a economia. Mas, em compensação, se tem um monte de número positivo, aí vem um negativo. Terrível, né? O Bolsa Família teve uma queda real brutal de 10%, 9,9%. Um corte, Mauro. Enquanto você injeta dinheiro, você tira do outro. O governo dá com uma mão, tira com a outra. Tirou 16 bilhões entre janeiro e novembro de 2026 das mãos de famílias do Bolsa Família. Então, essa dubiedade, né, do governo Lula. É uma coisa dúbia, ambígua. Ele fala assim, dei um aumento de 9,5% para o BPC no volume de gasto. Mas aí tira 9,9% do Bolsa Família. Claro que o volume do Bolsa Família é muito maior do que o do BPC, mas isso não está no discurso do mercadante. Isso não está, não. Certo? Não está no discurso lá do Sidônio. Outra coisa importante, né? O investimento. O investimento veio se recuperando desde 2023, um pouquinho, veio se recuperando, crescendo, né? Mais até que o consumo das famílias. Isso foi um lado positivo. Mas em 2025, já começou a desacelerar o investimento, né? É um investimento bom, o mercadante fala, o BNDES voltou a investir, o investimento está subindo, mas não chega nem perto dos níveis de 2013. Governo Dilma, altamente ortodoxo, aquele governo. Tinha um patamar de investimento mais alto, né? E com o governo mantendo, né, os juros elevados, desse jeito, né, que descontar da inflação é um juro de mais de 10% ao ano, vai desestimular as decisões de investimento em 2026. O investimento privado vai ficar muito caro investir. O custo do capital vai ficar muito caro, né? Agora, sobretudo, volta ao ponto, vai pressionar o orçamento das famílias, encarece o custo do crédito, e isso faz com que o consumo das famílias se retraia e, portanto, o investimento se retraia, porque não tendo consumo, não tem investimento. Uma outra coisa importante a se analisar em 2026 é o gasto primário do governo. O gasto do governo central, ele tem sido apontado por alguns autores, por alguns economistas, da seguinte forma: o gasto, inclusive o Davi De Castro fala isso, mas também o Suma, o Serrano, o Haluska, são economistas muito, muito importantes, né, muito bons, e eles dizem o seguinte: olha, o Haddad fez muita força para contrair o gasto, mas foi o crescimento do gasto primário em 2023 e 2024 que deu o impulso para a economia. Né? A economia cresceu 3,4% em 2024. Né? E esse ano desacelerou o gasto. Em percentual do PIB, isso fica claro, né? Desacelerou o gasto. Por quê? Por causa da meta de déficit zero do Haddad. Ele tinha que cumprir essa meta de déficit zero, então, e também não teve mais muito o que fazer com crédito extraordinário. Eles não fizeram muito crédito extraordinário. Sim. E aí, o que vai acontecer em 2026, Mauro? Ao invés daquele déficit zero que foi em 2025, o déficit, a meta vai ser meta de superávit. De 0,25 em 2026. Ou seja, 34 bilhões de reais vão ser retirados. Então, é o seguinte: o governo dá um imposto de renda para as famílias, aí injeta lá nas famílias 28 bilhões de reais, sei lá, no orçamento das famílias, certo? Por causa do imposto de renda, certo? 28,6 bilhões. Mas aí ele vai e faz um superávit de 0,25, que significa enxugar da economia 34 bilhões de reais. Me diga, essa economia pode andar para frente se ela anda de lado? Se ela anda para trás? Então, é um governo que mostra uma coisa boa e esconde um monte de coisa ruim.
Porque superávit de 0,25% significa 34 bilhões a mais que não foram no ano passado para a mão dos parasitas. Para a mão dos parasitas. Você tirou da classe trabalhadora para dar para parasitas. E não me venha com essa de redução de desigualdade social. Certo? Isso é coisa para mané, tá? Não dá para acreditar nessa história. Então, é mais ou menos com isso que a gente vai se defrontar. Não há expectativas favoráveis também para as exportações, como houve em 2025, tá? As exportações foram recordes em 2025. Não é isso que se espera para 2026. Por quê? Porque a projeção de safra não é favorável, tá? O minério de ferro também não está, as previsões não são favoráveis. Eu andei pesquisando por que não são favoráveis. E o que eu encontrei é que é um problema de clima, no caso da agricultura, da produção de grãos, e é um problema também de produtividade, tá? Vai ter menor produtividade em algumas áreas projetadas aí, então vai ter um resultado global menos favorável do lado das exportações. E do lado da produção de ferro, o problema é a China, que está produzindo menos aço e aí desacelerou a produção de ferro. Então, nós não vamos ter as exportações para dar um gás na economia em 2026. Portanto, Mauro, minha conclusão é o seguinte: 2025 tem esses números aí questionáveis, tá? E a estagnação já está contratada para 2026. Por quê? Por causa da queda do gasto federal, gasto primário, porque o Haddad tem essa meta de superávit de 0,25, porque a Selic vai continuar elevada, o Galípolo quer, de qualquer maneira, que o PIB diminua, porque tem que ficar no nível do PIB potencial, muito baixo, 2,4, paralisando o país, portanto, os investimentos vão ficar contidos em camisa de força, porque se o governo não gasta e a taxa de juros é alta, não tem investimento. Sem contar, com esse acordo Mercosul-União Europeia, aí que não vai ter investimento na indústria mesmo. Pode tirar o cavalo da chuva, que esse Nova Indústria Brasil, do Alckmin, já era, foi para o brejo com o acordo Mercosul-União Europeia. Não vai ter, a não ser na indústria extrativa, mas ela não consegue reverter uma situação de declínio dos investimentos industriais. Perfeito. Então não vai ter consumo das famílias para puxar o PIB também, porque para o consumo da família puxar o PIB é preciso ativar o mercado de trabalho, e é justamente essa a meta do Galípolo, desativar o mercado de trabalho. Então não tem essa política sádica, combinada de juros altos com corte de gastos, vai diminuir o consumo das famílias. Então, Mauro, a conclusão é o seguinte: comemoram o brilho do arcabouço fiscal, comemoram o brilho do regime de metas de inflação, a autonomia desse garboso Banco Central. Garboso não, está um pouco bagunçado por causa do Master. Ainda tem a Tebet que vem aí com aquele clamor de reforma da Previdência, mas o fato é o seguinte: se não der um cavalo de pau nessa política macroeconômica, se não der um cavalo de pau nessa reforma trabalhista, e na reforma previdenciária, não vai ter como ativar a demanda da classe trabalhadora no ano que vem. Não vai ter como crescer modificando qualitativamente a vida dos trabalhadores desse país. Não vai ter como crescer mudando a estrutura produtiva do Brasil. Não vai ter como mudar a estrutura do mercado de trabalho a partir de uma estrutura produtiva mais avançada e tecnologicamente mais evoluída, via direitos sociais, via direito de cidadania. Então, a conversa é essa. Está contratada em 2026 essa desaceleração num ano de eleição para presidente. Ou tem cavalo de pau agora, o governo enxerga o cenário internacional completamente adverso para construir uma soberania produtiva e para beneficiar internamente a classe trabalhadora, ou pode acenar que não vai ter futuro para essa eleição em 2026, não. O interessante é que você traz uma questão aí que a gente não vai conversar hoje, encerramos o nosso tempo, mas você está trazendo agora, terminou linkando o desempenho da economia ao desempenho eleitoral de Lula e dos demais candidatos em 2026. É uma boa próxima conversa. Denise, querida, nós precisamos encerrar.
colocar hoje, mas eu queria te apresentar uma reivindicação em caráter excepcionalíssimo, que é você voltar semana que vem, porque nós não falamos sobre um tema crucial, que é o tema da Previdência. É mesmo. É um tema crucial para a gente conversar, não deu tempo hoje. Se você tiver um tempinho semana que vem, depois a gente conversa pelo WhatsApp, para você voltar na semana que vem, acho que tem uma conversa importante para fazer sobre a questão da Previdência Social no Brasil. Se você puder. Tá certo. De qualquer maneira, sucesso total, né? Mais uma vez, a presença da nossa Denise Gentil aqui. Como eu disse, eu falo Denise Gentil e lembro Maria da Conceição Tavares, que foi professora dela, inclusive, com duas diferenças. Denise não fuma, ao contrário, é uma atleta. E segundo, como ela mesmo disse, foi Maria da Conceição Tavares. Fala, Denise. Maria da Conceição Tavares estaria defendendo o PT, que era o partido dela. Estaria defendendo, pois é. Ou então estaria calada. Talvez. Um beijo, querida. Boa semana para você. Bom, boa continuidade de semana para ti. Se tudo der certo, semana que vem temos mais Denise Gentil aqui. Tchau. Matamos a saudade do Manhã Brasil. Foi bom. Tchau, obrigada, Mauro.